Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal, do programa Bíblia em Foco. Que Deus os abençoe em Cristo. Vocês estão ouvindo a voz do pastor Levi Longaray e este é o canal A Bíblia em Foco. Esse que fala com vocês é o pastor Levi Longaray Martins. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. É um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Queridos e amados irmãos, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Meus irmãos, que o Espírito de Deus fortaleça as mãos de vocês, os arteiros de vocês nesse novo ano, nessa nova caminhada. Que 2021 seja um ano em que vocês possam ser de novo guardados pelo poder de Deus. Porque nada, meus irmãos, é mais importante do que nós estarmos de pé na presença de Deus, estarmos em pé na presença de Deus, esperando o arrebatamento da igreja, crendo na nossa promessa, esperando com a esperança viva que Jesus vai arrebatar a sua igreja, e que nós estamos mais perto hoje do que antes da nossa redenção. Queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto polêmico, bastante polêmico. Nós estávamos com uma pessoa que faz parte do hall de amigos no Facebook, e nós lemos, assim, sem querer, não só de ficar vendo stories de ninguém, mas assim apareceu ligeiramente o story daquele amigo, e naquele story estava escrito o seguinte: em 2021, você não precisa mudar de igreja. Em 2021, o que você precisa fazer é mudar a sua vida com Deus ou mudar de vida. Ora, meus irmãos, isso aí soou muito bem durante anos. Era óbvio que no começo as igrejas, já vou abrindo o leque já para nós falar, o tema é esse então. Você não deve mudar de igreja, você deve mudar de vida. Tá certo, então vamos lá. Isso é a maior falácia que alguém pode ouvir de uma pessoa. Porque, meus irmãos, nós não estamos nos anos de 1970, onde a igreja era ordeira. Nós não estamos nos anos de 80. Porque todos nós que estudamos a história da igreja, conhecemos a Assembleia de Deus, a Deus é Amor, Brasil para Cristo, Presbiteriana, Batista, enfim, as igrejas quadrangular e tantas outras igrejas. Nós que verdadeiramente conhecemos o trabalho dessas igrejas, nós sabemos que essas igrejas se perderam de antemão. Algumas delas nem tiveram uma fundação debaixo da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? A grande maioria dessas igrejas são heréticas. Foram fundadas debaixo de orientações de aberrações antibíblicas. Algumas foram fundadas com seriedade bíblica, mas no decorrer do tempo se perderam. Tanto é que eu já falei para vocês aqui de conhecer um dos redatores das atas da convenção da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Sul, era o pastor Luiz Antônio e o pastor Humberto Schmidt da Restauração. Eu tive muita amizade e conhecimento com eles. Eles mesmos sempre falaram que a Assembleia de Deus abriu todos os itens doutrinários nas atas convencionais em 1979. Você entendeu? Então a Assembleia de Deus se perdeu faz muito tempo e tem gente insistindo, querendo dizer que a Assembleia de Deus é a igreja mãe. Mãe? Que igreja mãe? Não existe mãe. Não existe igreja mãe nem mãe. Existe o Pai que é Deus. Vocês estão entendendo? E existe Cristo que é o esposo da igreja. Então não existe igreja mãe. Então, para vocês entenderem uma coisa. E a IPDA veio passando esses anos, se mantendo com muita elegância. Mas a gente sabe que a Deus é Amor também, de 90 para cá, é um desastre atrás do outro. De uma forma que a Deus é Amor caiu em descrédito. Por que eu estou usando o exemplo dessas duas igrejas maiores? Para desfazer com a falácia desse irmão aí que quer impor na cabeça de todo mundo que eles têm que se manter nas igrejas dele. Eu me criei ouvindo isso e eu concordava no começo quando as igrejas eram ordeiras. Jamais você vai sair de uma igreja se a igreja está cumprindo com a palavra. Agora, meu irmão, quando a igreja deixa de cumprir com um estatuto doutrinário, e não é com um errinho simples, é com vários estatutos que é quebrado, aí você está enganado e errado em mandar as pessoas se manter lá. Você vai prestar conta da vida delas e da sua, porque você está enganando as pessoas, e quem usa de engano não permanece nem em congregação e nem na presença de Deus. Como é que você vai dizer que alguém tem que permanecer numa igreja que a igreja está errada? Que a igreja quebrou os itens doutrinários. Então, em 2021, você não deve mudar de igreja, você deve mudar você. Agora eu te faço uma pergunta: tem que permanecer numa igreja que está quebrando todos os ditames da palavra? Tem que permanecer porque é naquela igreja que você vai ser salvo pela seita. A partir do momento que eu tenho que ser salvo por uma organização, por uma igreja, tem que estar ali porque estando ali eu vou ser salvo, isso é um ensinamento muito errôneo. E aí eu uso aquele versículo de Paulo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, é claro,
Paulo estava dizendo uma congregação ordeira no tempo que ele era da igreja apostólica, entendeu? Do colégio apostólico. Paulo, depois dos 12, é um dos grandes apóstolos gentios. Paulo está dizendo o seguinte: se a igreja é uma igreja ordeira, por que você vai abandonar sua congregação, como é o costume de alguns, para procurar uma coisa errada? Uma heresia, uma seita pseudo-cristão, coisa. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que você tem que se manter ou permanecer dentro da Assembleia, ou dentro da Deus e Amor, ou dentro de qualquer outra igreja, presbiteriana ou batista, quadrangular ou qualquer igreja, que está fora da Bíblia. Paulo não está dizendo isso, acorda para a vida. E eu tenho certeza que vou ter que prestar conta do que eu estou falando, por isso que eu estou te falando com base bíblica. Jamais eu iria abrir minha boca para falar o que não está na Bíblia. Então, por exemplo, não mude de igreja. Mude você. Agora eu vou fazer a pergunta para encerrar o vídeo, que eu não vou espichar esse vídeo. Já provei para vocês que não tem como ficar numa organização, numa instituição, numa igreja que quebrou os ditames bíblicos. Qual é os ditames? Uma igreja que rouba os dízimos, que nem a gente sabe, tem N testemunhos da IPDA e da Assembleia de pastores desviando dízimo, fazendo racha, levando o dinheiro sagrado da igreja em divisões. Vocês estão entendendo? Agindo em vários fatores, financeiro errado. Ditames de doutrinas quebradas. Por exemplo, pregavam uma coisa, hoje vive outra. Hoje, por exemplo, mulheres estão subindo no púlpito, mulheres dirigindo igreja, virou uma quadrangular. Quando a MC McPelson abriu a quadrangular, já abriu errada, foi a fundação de uma mulher ditadora, uma mulher autoritária, que quem conhece a história da igreja sabe, quando ela atuou nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Então a Deus e Amor hoje é uma quadrangular disfarçada. Por que uma quadrangular? No sentido de mulher mandar a igreja e pastorear. A quadrangular é liberado o ministério pastoral feminino. Foi uma das primeiras. E a Deus e Amor hoje é isso. Não é só no sentido do pastorado feminino que a Deus e Amor está corrupto os obreiros. Autoriza a financeira, apodera procuradoras e tira poder dos presbíteros, autoridade dos presbíteros. O presbítero não pode mais ensinar a doutrina foi embora. Tudo que o missionário um dia pregou hoje não se prega mais. É claro que tinha coisa que era extremismo da cabeça dele, mas enfim, a igreja era melhor naquela época. Então a Assembleia de Deus nem se fala, a Assembleia de Deus não tem maior de nada. É mulher desnuda, é minissaia, é calça comprida, é cabelo cortado, é brinco na orelha, é piercing no umbigo, é tatuagem no corpo, é cabelo tosquiado, é sobrancelha permanente. Vocês estão entendendo? Sobrancelha permanente. E tantas outras coisas que um dia eu vou voltar no vídeo falando. Então você vem dizer para mim que a pessoa não tem que sair da Assembleia? Que ele não tem que sair de uma IPDA se ela se corromper? Pá, meu irmão, acorda, vai para a Bíblia. Eles saíram de outras porque as outras se corromperam. E sempre que uma igreja se corrompe, vai ver se Lutero ficou no catolicismo. Vai ver se hoje os luteranos verdadeiros não estão perturbados com a situação que a própria luterana entrou no descrédito, se unindo e unificando a católica. Vai ver a história da igreja, se o John Wesley não saiu de dentro de uma metodista, onde os patrões, os coronéis metodistas da época dominavam aquele sistema religioso e não deixavam Wesley fazer nada. Vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Daniel Berg e Gunnar Ving vieram da onde? Lá do encontro da Rua Azusa, lá, trabalhava de ferreiro lá nos Estados Unidos. Vai estudar a Bíblia. Davi Miranda abriu a Deus e Amor porque ele mesmo contava na biografia dele, conta até hoje nos livros que ficaram. Por que ele abriu? Então estuda a Bíblia. Quem é um dos maiores pregadores que pregava e dizia: sai dela, povo meu, se a igreja se corromper, sai dessa Babilônia, era o próprio Davi Miranda. Então eu vou usar o próprio Davi Miranda, que vocês idolatram, que vocês amam a palavra dele, eu vou usar ele, um homem que eu conheci, que ele mesmo dizia: saia dessas igrejas mundanas, saia dessas igrejas, meus irmãos, sai. Hoje a Deus e Amor está igual. Então, quer dizer, eu uso o líder da igreja, um homem que teve uma personalidade forte, que teve um nome, uma história, eu uso a palavra dele para dizer para vocês que ele mesmo mandava vocês sair dentro de uma Babilônia. Então vem uma pessoa desocupada dizer para mim que a pessoa em 2021 não pode mudar de igreja, tem que mudar a sua própria vida. Agora eu te pergunto, como é que eu vou mudar a minha vida e a dos meus filhos, da minha família, vivendo dentro de uma Assembleia de Deus? Prova para mim, porque eu tentei de toda forma e vivi dentro. E sei que ninguém muda de vida lá. Muda sim. Um dia, um grande pastor disse para mim, Levi, eu já falei aqui, o próprio pastor finado Luiz Antônio disse para mim: tu tem que amadurecer. E esse amadurecimento que ele dizia era eu me tornar mundano e aceitar o sistema da Assembleia de Deus da AD. Jamais eu aceitaria, jamais eu aceitei. Então você tem que mudar de vida. Então esse rapaz está dizendo alguma coisa no sentido... É uma linha de dois gumes, uma faca de dois gumes. Eu estou querendo entender que ele está dizendo que você tem que mudar. Claro, você tem que mudar. Tua mulher tem que pintar o cabelo, cortar o cabelo, andar de saia curta, mostrar os seios. Você tem que concordar com 2, 3, 4, 5 casamentos. Líderes corruptos roubando a igreja. Pessoas orgulhosas, soberbas, arrogantes, cheias de exibicionismo, de luxúria,
de poder, de autoridade, autoritarismo, ele tem que mudar para esse, aí você fica. É óbvio, eu estou entendendo isso, porque se você não mudar e permanecer fiel, porque na palavra dele não é se mudar para se converter, porque não tem, tu já está passando luta assim, se você se converter mais, você vai passar mais, entendeu? Porque esse mudar, no meu ponto de vista dele, é mudar para o sistema, e não tem como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai morrer espiritualmente. Você não consegue mudar se você verdadeiramente é de Deus. Deus vai te colocar uma faca na garganta, no sentido figurado. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, mude sim. O próprio Davi Miranda, o próprio Daniel Berg, os próprios líderes sempre pregaram a igreja ordeira. E eles mesmo mandavam você discordar do pecado e da sujeira. Vocês estão entendendo? Então, quem manda vocês sair é o próprio Apocalipse. Quem mandou vocês sair de dentro da própria desamor da Assembleia de Deus foi o próprio missionário de rede de satélite de rádio. Saia da Assembleia de Deus, saia dessas igrejas mundanas, dessas igrejas que aceitam política, dessas igrejas que a maçonaria está dominando, lembra? Então não vem dizer que eu sou mentiroso, porque nem uma palavra aqui nesse canal, aqui da minha boca, sai sem o endereço certo, porque eu tenho compromisso com a palavra de Deus e eu vou dar conta. Então alguém vem dizer assim, esse Levi, falta de educação, né? E são presbíteros, lá no e-mail deles, PREB, EV e PR. São evangelistas, presbíteros e pastores, DC, diácono. Então, vem lá escrever. Esse Levi aí, só ele que é certo. Irmão, não é só eu que eu sou certo. É que tudo que eu estou pregando aqui é Bíblia pura. Então alguém vai soar mesmo com uma arrogância, mas não é que vocês estão tudo distante demais da palavra. Alguns estão perto. E essa distância que você tomou da palavra faz você achar que eu sou um orgulhoso e que só eu estou certo. Não é que só eu estou certo, é que eu e mais muitos poucos que estão certos. Porque Jesus não falou de multidão, ele falou de multidão de chamados, mas poucos escolhidos. Vocês estão entendendo? Nos últimos dias da igreja, eu vou dizer para você aqui, são muito poucos os que estão com a visão verdadeira do Evangelho. Então não se escandalize se alguém disser, esse Levi, só ele que é certo, só ele que está com a razão. Não me preocupa alguém dizer isso, porque eu sei que verdadeiramente nós estamos com a razão. Ia pegar minha Bíblia aqui, mas acabei trocando para outro carro. Nós estamos com a palavra, e isso que incomoda essa gente. E eles querem dizer, não mude igreja. Como é que eu vou ficar numa igreja onde as pessoas lá estão casadas, cantores, famosos, pregadores, 3, 4 vezes, onde o meu pastor é casado 2, 3, 4 vezes? Como que eu vou mudar dentro de uma igreja dessa? Como que a minha filha, meus filhos, minha esposa, como que nós vamos mudar? Faça meu favor, vê se eu estou na esquina. Igrejas que estão completamente aceitando o trono do diabo assentado em cima do altar da igreja. São verdadeiras Babilônias espirituais. Você vem dizer para mim que eu tenho que me converter e eu tenho que mudar nessa igreja? Então, meus irmãos, meu conselho é o seguinte, se você está numa igreja em que o altar dela está sentado o trono do diabo, onde fazem tudo que querem fazer e ninguém diz nada, e ninguém luta, porque nós fomos chamados para combater. Isso que eu faço aqui no canal é o que todo pastor foi chamado, é que eles se esqueceram. Nós fomos chamados para pregar contra o pecado, combater o pecado, ensinar as pessoas a ser guiadas ao céu, ensinar a sã doutrina, a verdade da palavra, aquilo que Paulo falou a Tito, a Timóteo, aquilo que Paulo falou aos seus cooperadores, aquilo que os 4 evangelhos narraram, a verdade da santidade da palavra de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Isso não é só eu, é que eles se desviaram da verdade. Eles não têm compromisso com a palavra de Deus, meus irmãos, eles não têm compromisso. É por isso que eles fazem o que bem entendem, porque não tem compromisso. Mas todos eles foram chamados como arautos. Sabe que arauto é aquele que fica num poste alto, numa coluna, numa torre alta, esperando o inimigo para avisar quem está chegando ou quem está vindo. Nós somos arautos, nós somos atalaia. Sabe o que é um atalaia? Aquele que vaticina, aquele que fala, aquele que prega, aquele que anuncia. Nós somos pastor. Sabe o que é pastor no original? Somos guia. Você está guiando as ovelhas para onde? Para onde que vocês estão guiando as ovelhas? Para o inferno ou para o céu? Vocês estão com medo de falar para as ovelhas, de perder, de alguém ficar chorosinho, de alguém ficar mimosinho porque perdeu como criança o pirulito, o docinho, como perdeu o bico na altura da noite, não consegue achar o paninho, o goi-goi? Vocês estão entendendo? Aqueles paninhos que as criancinhas agarram, amarram no bico, cheira. Vocês estão que nem criança mimosa? Vocês não têm que se preocupar com esses crentes mimoso. Aqui não é lugar para mimoso, não. Aqui é lugar para quem aceita a verdade da palavra. O homem só pode casar uma vez. Homem
só casa uma vez e só morre uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Casamento é até que a morte os separe. Tem que andar vestido como crente verdadeiro, tanto homem como mulher. Tem que se portar como crente, tem que viver como crente, andar como crente, comer como crente, beber como crente, viver como crente, relacionar-se como crente, na intimidade sexual, tem que pagar suas dívidas como crente, tem que contrair suas dívidas e pagá-las como crente. Você entendeu? Tem que ser ordeiro, tem que ter caráter, não pode ser namorador, não pode ser um palhaço, não pode ser um ignorante que anda por aí denegrindo com a verdadeira imagem do evangelho, bagunçando com o evangelho de Cristo. Você tem que ser alguém que tenha testemunho de um cristão. Aonde você passa tem que ficar as marcas de um verdadeiro cristão. Então fica aí meu apelo, tem que mudar ou não tem que mudar? Igrejas que o divórcio tomou conta, igrejas onde as pessoas andam desnudo, igreja onde não tem mais ordem no culto, igreja onde é campanha corrente, onde não tem mais lugar para a palavra, onde virou trono de Satanás, picadeiro de circo. Você tem que sair ou não tem? O que você acha? É melhor sair ou ficar lá compactuando e concordando? Aí tem mais um versículo também que diz o seguinte, você que diz que tem que ficar lá, tem o versículo que diz, sai fora, povo meu, dessa Babilônia, e tem mais a parte da Bíblia que diz que se você permanecer lá, eu tenho que pegar os estudos, eu não lembro, eu não sou um gravador de Bíblia, eu conheço a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, mas não gravo muito, não tenho essa facilidade, mas a Bíblia diz que quem ficar lá vai formar um corpo com aqueles. Vocês estão entendendo? Aí você está lá nas reuniões de obreiro, o fulano vai casar com a fulana, o que você diz, meu irmão? Amém! Nessa ata aqui de reunião, foi isso, saiu isso, veio isso, aquilo. Não, você não sabe nada. Amém. Você está concordando. Então, cuidado, hein? Você está formando um corpo com aquilo. Eu estou terminando o vídeo, está escurecendo. Então, é sobre essa história desse ignorante, alienado a uma igreja, uma instituição, não sei se acredito que da Assembleia de Deus, tem muitos da Deus em Amor, de qualquer que acha que tem que ficar ali, que vai ser salvo pela igreja. Você não é da congregação. Você não é da CCB, você não é de uma seita pseudo-cristã. Fico invocado quando eu falo aqui, claro. Tanto é que isso é seita porque ela chegou aqui em Voti agora. Olha, a cidade de Voti, ela tem 100 anos de fundação, 100 e poucos. Nunca tinha uma congregação, agora compraram ali, construíram. A primeira coisa que eles fizeram aqui na minha cidade, eu estou falando o que eu vivo, foi visitar todos os cristãos de outra igreja e dizer, vocês podem vir para a nossa igreja, para a nossa seita, você pode vir. Eles abordaram os crentes, eles não foram abordar pessoas desconhecidas do evangelho, foram abordar os crentes. Então quando eu digo com base, e não vem chorar e comentar e dizer e berrar que a sua igreja é melhor, porque o dízimo de você é diferente, que você entende certo dízimo. Para com essa conversa, vocês estão entendendo? Então você não pertence a uma seita, meu irmão, que lá onde você vai para lá você é salvo pela seita. Não é seita que salva, vocês estão entendendo? Vocês não têm que ficar dentro de igreja que está corrompida o sistema doutrinário. Peça direção a Deus e busque uma congregação, mesmo que pequena, que sirva a Deus de verdade. E se não tiver uma congregação, sirva a Deus sozinho orando. E se tiver um obreiro lá, dê a ceia para aqueles que estão lá. Você está entendendo? Se liga ao ministério e dê a ceia. Que você, vivendo a verdade, você vai ao céu. Agora, se você ficar no meio da mentira, Deus não habita na mentira. Deus não habita no engano e Deus não habita na confusão. Tá certo? Respondendo aí os comentários de stories e muitos comentários de alguém que comenta, não posso sair da minha congregação, cuidado. Você vai ser condenado ao inferno junto com o teu pastor e com a tua instituição. Que Deus os abençoe. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.